Uma coisa que eu tava, né, pensando aqui sobre esse assunto, que às vezes a gente acaba esquecendo de falar, é quando essa mãe tem mais um filho. Então, às vezes tem um filho atípico e tem um filho típico. E muitas vezes o olhar fica totalmente voltado só para a criança que tem, né, que é uma criança atípica, e às vezes a outra criança fica ali meio que assim, peraí que eu tenho que dar atenção pro seu irmão, porque ele precisa mais. Sim, precisa mais, né, mas às vezes essa outra criança fica muito de lado. Eu não tô falando que é todas as mães, todos os casos, mas a gente vê muito isso, porque realmente é uma criança que demanda mais necessidades, tempo, ajuda, e a outra é meio que assim, você já é mais independente da idade, mas você já é mais dependente, se vira aí, né? Então, como a mãe tem que lidar com essa situação de 2 ou mais filhos, né? Acaba realmente de que o filho com a deficiência precisa de mais tempo e tudo mais. Então, o que eu sempre falo para elas é elas explicarem para o filho que não tem deficiência, claro, dentro do entendimento, né, dependendo da idade, a questão da necessidade. Então, assim, não tem a ver com amor. Eu não amo mais ele do que você, né? Tem a ver com a necessidade que ele tem com a sua necessidade. E delas não esquecerem de olhar para as conquistas desse outro filho, que às vezes parecem muito pequenas. Então, por exemplo, o filho chega, mãe, fui bem na prova. Nossa, mas seu filho ou seu irmão começou a andar depois de 5 anos. Aí parece que o andar é mais do que o ir bem na prova. Mas para a criança que não tem deficiência é importante. E ela não tem esse entendimento também, né? Não tem. Então, assim, também olhar para isso. E sempre que possível, porque eu sei que pode ser um grande desafio, encontrar tempo sozinha para cada filho. Porque assim você também consegue mostrar para ele de que, olha, você também é importante para mim. Mesmo que seja assim, com seu irmão eu fico 3 horas na terapia e com você eu vou conseguir ficar 1 hora por semana na sorveteria, sei lá. Mas pelo menos você tá falando pro seu filho, olha, você é importante para mim. Eu quero ficar com você, eu sinto saudade de ficar com você. Então, quando a mãe verbaliza isso pro filho, ela tá mostrando para ele que, olha, você também é importante. Eu também queria ficar com você tanto quanto eu fico com o seu irmão. O que acontece em algumas famílias e não é saudável é quando a família, de modo geral, não só a mãe, coloca nesse irmão a expectativa de cuidados com o outro irmão. Então, você tem que ajudar, você tem que fazer. Você que vai ser responsável pelo seu irmão. Aí dá uma sensação para aquele irmão de que a vida dele agora é a vida do irmão. Então, isso não é saudável. Eu sempre falo assim para as mães, principalmente as que não têm um filho só, pensam em ter outro, e aí falam, eu não sei se eu devo ter o primeiro filho com a deficiência. Eu sempre falo, você queria ter mais filhos? Porque se você está pensando em ter mais filhos para ter alguém para cuidar do seu filho com deficiência quando você não estiver mais aqui, por exemplo, não é uma boa ideia você ter outro filho. Porque independente de ter deficiência ou não, você nunca sabe qual vai ser a relação desses irmãos, irmãs no futuro. Exato. Né? Ainda ter só pensando nisso e eu sempre falo assim, que o irmão, ele vai aprender a cuidar do outro pelo exemplo dos pais. Então, ele não vai querer cuidar do outro irmão porque foi uma obrigação e desde pequeno ele ouviu isso. Ele vai querer cuidar por amor. Porque ele vê ali a dedicação dos pais e ele entende essa necessidade. E se algum dia precisar, ele vai cuidar porque ele quer cuidar. Porque ele vê a importância desse cuidado e não porque ele foi designado para isso, digamos. Tem uma situação de uma pessoa que eu conheço que tem 2 filhos, então um filho com autismo e um filho sem. E aí até a psicóloga dessa pessoa falando, você precisa ter tempo com a outra criança também. Mas não tenho tempo. Tudo bem, às vezes não tem por causa de trabalho, mas às vezes você tá lavando uma louça, chama pra conversar. Enquanto você tá ali, não precisa parar o que você tá fazendo. Tá ali lavando uma louça, lavando uma roupa, mas conversar com essa criança também, né? Às vezes a gente realmente, na correria do dia a dia, não vai ter o tempo de sair e fazer um passeio diferente, ou às vezes dinheiro pra fazer coisas diferentes, mas às vezes vai fazer uma comida, pede pra ajudar, faz junto, conversa, se interessa pelo dia da criança, né? Isso independente, eu acho que
isso para qualquer mãe com mais de um filho, de ter esses momentos. Mas aqui a gente sabe que às vezes quando a criança demanda mais, a mãe às vezes foca totalmente, né? E a outra acaba ficando de lado ali. Às vezes a criança não tem idade nem para entender isso, de que ela realmente não precisa de tanta ajuda e tudo. Uma outra coisa importante é a mãe sempre explicar para o filho sem deficiência com relação ao diagnóstico do irmão. Porque como geralmente ainda é uma criança que não entende, não tem total conhecimento do que o irmão tem, ele pode pensar, por exemplo, nossa, será que eu vou pegar o que meu irmão tem? Será que um dia eu vou ter o que meu irmão tem? Então, explicar. Até crianças que têm alguma comorbidade junto com a deficiência, porque, por exemplo, a deficiência ela não é uma questão de saúde, a pessoa é saudável e tem a deficiência. Mas tem algumas pessoas que, além da deficiência, têm alguma doença. Então, nesses casos, é importante que a mãe também explique isso para o irmão. Porque, idas recorrentes a hospitais, o irmão fica internado. Até questões assim, olha, filho, se o seu irmão precisar ser internado, a vovó vai te buscar na escola, a sua tia vai te buscar na escola. Porque é aquilo, o óbvio precisa ser dito. Para a mãe, é óbvio que ela não vai largar o filho na escola, mas para o filho nem sempre. E aí ele vê o irmão sempre sendo internado e ele pode ficar pensando, nossa, mas o que vai acontecer comigo na escola se a minha mãe correr com o meu irmão para o hospital? Então, para ele não vai também ter ninguém para cuidar de mim. Então para ele também ter essa segurança de que também está sendo pensado nele. Sim. Lembrando vocês que os episódios saem toda segunda-feira no meu canal do YouTube Fabi Santina. E temos os cortes também no YouTube, no canal Cortes Vida de Mãe Podcast. E também nas redes sociais, tanto no Insta quanto no TikTok, que é @Vida de Mãe Podcast. Vai lá acompanhar tudo. E tem o meu pessoal, né, Fabi Santina.